Vamos falar então do caso Master. O Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB apresentaram versões bem diferentes sobre as carteiras vendidas, aquelas carteiras falsas, ali no Banco de Brasília, ao Banco de Brasília, né, o BRB. O depoimento e outros depoimentos desse caso que aconteceram ontem vieram à tona depois do ministro Dias Toffoli retirar o sigilo do processo. Vamos atualizar então esse caso com a Janaína Camelo. Oi, Jana, boa tarde, bem-vinda. Então, os depoimentos ainda devem acontecer, como é que tá isso? Pois é, Márcia, a todo vapor, né? Muitos depoimentos ainda precisam acontecer, ser remarcados, né? Porque aconteceriam na semana passada, no início da semana acabou não acontecendo. Mas olha só, o que aconteceu, que agora o ministro Dias Toffoli retirou o sigilo, foram sobre os depoimentos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Paulo Henrique Costa, que é ex-presidente do BRB, os dois são investigados, e também de Ailton de Aquino, que é o diretor de fiscalização do Banco Central. Ele não é investigado, mas os três prestaram depoimentos à Polícia Federal no final do ano passado. Paulo Henrique Costa e Daniel Vorcaro, inclusive, também fizeram uma acariação, estiveram frente a frente. Isso tudo foi no Supremo Tribunal Federal, né? E agora, então, os vídeos desses depoimentos longos, vieram à tona. O ministro Dias Toffoli decidiu derrubar o sigilo, né? Como a gente diz aqui. E aí, Márcia, sobre as carteiras de crédito que foram vendidas pelo Banco Master ao BRB, os dois, Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa, apresentaram versões contrárias sobre quando, em que momento o BRB soube que essas carteiras de crédito não eram confiáveis, né? Não tinham lastro. Ele disse que em nenhum momento. Todo momento, Daniel Vorcaro disse ao BRB, o Banco Master disse ao BRB que eram originadas, segundo Paulo Henrique Costa, eram originadas do Master, tinham sido vendidas para terceiros, depois compradas novamente. Já Daniel Vorcaro falou o oposto, disse que durante toda a negociação foi informado ao BRB que essas carteiras de crédito não eram originadas do Banco Master, mas sim da Tirreno Consultoria, né, que é uma empresa que está também alvo dessa investigação toda. Ela que vendeu essas carteiras de crédito sem lastro nenhum ao Banco Master, que posteriormente foi vendido ao BRB, gerando ali, então, esse rombo no sistema financeiro, né, uma fraude financeira de 12 bilhões de reais. A gente separou um trecho que vai mostrar agora o depoimento de Daniel Vorcaro. O depoimento dele sozinho não foi durante a cariação, mas foi ali a delegada da Polícia Federal, Janaína Palazzo, quem colheu. Aparece ali também um representante do Ministério Público, e aí ela pergunta sobre essas carteiras de crédito da Tirreno Consultoria. Vamos ouvir. A gente vinha planejando uma mudança de rota ali no final de 2024, em razão de diversas questões que estavam acontecendo mercadológicas, de mudança de regulação que aconteceram, que pressionaram os canais do banco de distribuição. Então, naquele momento ali, no final do ano de 2024, início do ano de 2025, a gente estava num planejamento novo, que já seria um negócio que a gente estava engendrando com o banco BRB. Então, nesse momento, na decisão de expandir a nossa originação e de trazer um portfólio maior do que a gente tinha e que a gente vinha trabalhando nos últimos meses, foi trazido esse negócio. Na época, não sabia nem o nome Tirreno, na verdade, eram as pessoas, que eram pessoas que tinham experiência de mercado, que já tinham trabalhado com banco, que já trabalhavam com banco e queriam trazer um volume para a gente poder aumentar o volume nessa nova fase que a gente teria com o BRB. A delegada também pergunta, Márcia, se esses créditos, se essa operação passou pelas áreas de compliance, de jurídico do Banco Master. Daniel Vorcaro, ele diz assim, que o caso era diferente, que ele estava vindo com uma originação já de terceiros, que foi a primeira vez e que acha que estava testando o pessoal operacional e os instrumentos novos. Márcia. Janaína Camelo, sobre essa repercussão ainda rapidamente, ainda na mesma oitiva, ele também foi questionado sobre o banco não ter ressarcido cerca de 12 bilhões de reais ao BRB. Quais são as últimas informações e as repercussões sobre essa fala durante o depoimento no Supremo Tribunal Federal? Pois sobre isso, o Vorcaro disse o seguinte, esses 12 bilhões resultado aí dessa venda dessas carteiras de crédito sem lastro, né, pela Tirreno Consultoria, através do BRB. Enfim, Tirreno disse que não ressarciu o BRB porque era um valor muito alto e que foi pego de surpresa pela decisão do Banco Central em não autorizar, no fim das contas, a operação entre o BRB e o Banco Master, né, a compra ali
do Banco Master pelo BRB. E aí ele disse que, então, o Master passou uns ativos do banco para o BRB, mas, no entanto, no depoimento de Paulo Henrique Costa, ele disse que esses ativos também eram uma liquidez muito baixa, não era possível transformar em dinheiro imediatamente. Essa foi a explicação tanto de Daniel Vorcaro como também de Paulo Henrique Costa. Só relembrando que no depoimento de Ailton de Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central, Bruno, ele disse que viu ali durante a operação BRB e Banco Master uma falha na governança do BRB em não identificar o risco dessas carteiras de crédito. Bruno e Márcio. Janaína Camilo, ao vivo, com as repercussões em relação ao escândalo do Banco Master. Já voltamos a conversar. Vamos ouvir, então, os nossos comentaristas. Quero começar com o Mano Ferreira. A gente acompanhou aqui vários recortes durante as últimas horas sobre essa oitiva, essa acariação lá no STF, mas eu não sei se lhe chama atenção, mas me chamou a atenção que a todo instante há quase uma confissão, mas há uma espécie de uma blindagem em figuras que atuaram no entorno do Banco Master para dar essa sustentação. Não é isso, mano? Exatamente, Bruno. Ótima tarde para você, Márcia, e toda a nossa audiência aqui no Tempo Real. É impressionante notar como o Daniel Vorcaro, nos seus depoimentos, ele utiliza, inclusive faz menções às conexões políticas que tem, mas tentando sempre minimizar a importância, dizendo que se ele realmente utilizasse, como a imprensa insinua, as conexões políticas dele, ele não estaria agora usando uma tornozeleira eletrônica. Mas a gente sabe que, no fim das contas, há muita gente poderosa que se conecta nas ramificações desse caso, o que acaba levando a uma pressão sobre as instituições, tentando abafar tudo, tentando assar aquela pizza do tamanho do Maracanã, para usar a expressão do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. E é fato que somente com transparência e com a pressão da sociedade civil e da imprensa profissional, esse caso tem chance de ir adiante e responsabilizar todos aqueles que devem ser responsabilizados, porque no fim das contas estamos falando de um prejuízo ao bolso do pagador de impostos brasileiro. Obrigada, mano. Acácio Miranda, vamos também comentar com você isso, porque é claro que não foi à toa que, nesse momento, o ministro Dias Toffoli retirou o sigilo. Ele quer tirar também o foco de cima dele, das pressões que ele está sofrendo e das investigações que chegaram já em parte da família dele, né? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Mano. E boa tarde especial à nossa audiência. Márcia, ele retirou o sigilo, mas retirou o sigilo depois de que diversos atos foram praticados e, principalmente, ele teve acesso e controle a estes atos. Obviamente, neste momento, a retirada deste sigilo melhora a situação do ministro. Porém, o ideal sob o ponto de vista da moralidade, o ideal sob o ponto de vista da constitucionalidade e o ideal sob o ponto de vista da legalidade é que esse sigilo não permanecesse desde o começo. Mas ainda há uma batata quente no colo do Supremo Tribunal Federal, que é o envio deste processo para a primeira instância. O Supremo ainda é cobrado por isso e eu confesso que não sei qual solução os ministros darão. Obrigada, Cássio e Mano. A gente volta com mais análise já.